Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis capítulo 7 e nós vamos continuar a nossa meditação na Palavra de Deus, o capítulo que paramos pela manhã. Nós começamos a falar a respeito da vida de Noé, porém, nós observamos mesmo, foi a ação de Deus na vida de Noé. Então nós vimos um Deus que é o tudo na vida de Noé, e neste tudo, ele se mostra como um Deus sustentador, como um Deus que realiza o seu querer e o seu efetuar, ou seja, ele dá o plano, como deu todo o planejamento para a construção da arca, como deu todo o planejamento ali para o armazenamento dos mantimentos, como também faz o realizar, onde trouxe um casal de animais de cada espécie e fez com que eles entrassem na arca sem comer ninguém, sem machucar ninguém. Lembrando que a gente tinha então cavalo, zebra, leão, urso, e entrou todo mundo na linha fila, bonitinho, igual a gente vê nos desenhos quando a gente vê quando era criança, ou em alguns filmes também por aí. De fato isso aconteceu. E agora continua então o episódio mostrando ali um homem que era íntegro, que era justo, que obedecia ao Senhor até nas ordens que para nós pareceriam as coisas mais absurdas, que é o que nós vimos no versículo 5 do capítulo 7. Noé obedeceu, versículo 22 do capítulo 6. Noé fez tudo exatamente como o Senhor Deus lhe tinha ordenado. E a gente continua, aqui é uma série de repetições, por conta da forma com que a Bíblia é escrita. A Bíblia é escrita em hebraico, e os estudiosos da língua, eles falam até que existem alguns hebraísmos, que é a cultura da repetição. Então, no capítulo 7, vai repetir a mesma informação pelo menos 2 ou 3 vezes. Então nós vamos começar um pouquinho por meio. Depois, se você estiver duvidando de mim, lá em casa que você vai ver. É repetido de algumas formas diferentes, para a fixação da informação, também para o entendimento de algumas partes que não há detalhes, em um e outros sim. Mas nós vamos nos ater a partir do versículo 11. A princípio, então, vamos ler do versículo 11 ao versículo 20. Acompanhe comigo. Gênesis 7, de 11 a 20. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as grandes fontes, todas as fontes das profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres dos seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam, inclusive o pernilongo, que é o tormento de muita gente. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida e vieram a Noé e entraram na arca. Os animais entraram e foram um macho e uma fêmea, cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Queridos, percebam algumas coisas aos nossos olhos impossíveis que aconteceram aqui. O grande dilúvio. Um dilúvio, alguns estudiosos vão dizer que inundou uma boa parte da região, alguns vão dizer que inundou toda a terra. Há um documentário
documentário que eu recomendo a vocês. Está ali, quem assina o Netflix, tem ali, não é propaganda não, mas quem assina tem ali um documentário exclusivo deles ali, que está em inglês, Is Genesis History? Gênesis é história, e aí eles começam a tratar algumas evidências históricas de alguns fatos narrados aqui. Um deles é o próprio Grand Canyon. Então, aquele grande vale ali nos Estados Unidos, na costa oeste, e ali as camadas, alguns geólogos defendem que aquilo são as eras geológicas para cada uma das camadas. Alguns geólogos mostram e colocam ali algumas evidências que aquilo foi esculpido pela água. Mas em toda a parte do mundo acham-se evidências do dilúvio. Bom, o que importa é que houve de fato o dilúvio. E aí Noé primeiro observou que o Deus a quem ele escolheu confiar, como vimos pela manhã, o Deus a quem ele esperava andar e andou com ele, lhe concedeu a primeira coisa, a salvação de sua vida e de toda a sua família. Este mesmo Deus mostra-se então um Deus misericordioso, um Deus salvador. Mas é curioso porque em todos os aspectos de salvação, este Deus estava presente. Um desenho que eu assisti quando era criança, assistia muitos desenhos bíblicos. O nome dele era Superbook. Antigo, só em fita VHS. Curiosamente, o nome do personagem era Cris. Para quem não conhece, eu sou um cristiano. E a outra personagem, uma menina loirinha, era a Joy. Minha esposa é a Joyce. Algumas coisas que Deus faz, né? Mas a gente não tem um robôzinho. Até tem um gostinho lá, tem um robôzinho que acompanha eles. E ali, nesse desenho e vários outros, eles ilustram a mão do Senhor fechando a porta. Quando você lê o capítulo 6, você vê a instrução de Deus e ele manda fazer essa porta na lateral da arca. Só que pensa o seguinte: é uma arca imensa, um barco gigantesco, com madeira maciça. Não é MDF não. Não é aglomerado, como é feito nesse culto aqui. É madeira maciça, é madeira desses bancos aqui. Inclusive esses bancos são tão antigos porque é madeira de verdade. Vai durar muito mais do que um culto, por exemplo. O banco é muito mais pesado. Então era madeira pesada, maciça, cipestre. Não se havia desenvolvido um mecanismo para puxar aquela porta. Deus queria mostrar que Ele estaria no comando do início ao fim. Querido, se esse Deus tem poder para te salvar, como deu a salvação por meio de Cristo Jesus, como nós cantamos, Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, o grande eu sou. Se Ele concede a salvação, então Ele lhe concede a segurança do início ao fim. É neste Deus que Noé confiou a vida da sua família, não foi só a vida dele, o futuro dos seus filhos, dos seus descendentes, e seguiu à risca todas as instruções, porque é neste Deus Todo-Poderoso que eu vou confiar. Se a gente parar para pensar, realmente, quando as chuvas começam a cair daquela forma, algo que nunca foi visto e nem nunca será visto, aí a gente consegue contemplar o poder de Deus. Então, o próprio Noé, ao contemplar aquilo, deve ter pensado: bom, se este Deus vai encher a terra como está enchendo, eu estou vendo, quem vai fechar essa porta? E uma coisa mais interessante, quando você lê a descrição da arca,
Uma das coisas que Deus fala é que você vai passar betume, piche. Ele fala para Noé: você vai passar betume por dentro e por fora. Mas e a vedação da terra? Não sei o que aconteceu. Não sei como Deus ali, você vê a sabedoria de Deus para projetar, e mesmo diante da chuva, a água não entrou pela água. Tinha um teto solar que Deus mandou construir, nós veremos mais à frente, e não entrou água dentro da água. Deus conduzindo do início ao fim. Uma das palavras que não é à toa, este barco se chamava arca, por conta da forma com que ele foi feito. E aqui a gente vê o segundo aspecto deste Deus, que é salvador, que é protetor. Então, o terceiro aspecto, deixa eu corrigir na minha conta aqui, este Deus que é condutor. Se você não leu o capítulo anterior, o capítulo 6, leia então depois, principalmente a partir do versículo 9, você vai ver que Deus não mandou ele colocar um leme. Todo barco, toda embarcação, menor ou maior, ela tem uma forma de condução. Então, um caiaque tem o remo. Um barco com remo duplo também. E aí começam os barcos a motor. Então, aquele barco com um motor único, o próprio leme é o próprio motor, onde ele vai direcionando. Aquela alavanquinha funciona como leme. E o leme nada mais é do que o elemento para a condução do barco. Na arca não tinha leme, por isso que era uma arca. Não era um barco qualquer. Mas tinha um leme. Tinha um condutor. Esse condutor era o próprio Deus. E aí a gente começa a entender um pouco mais da fé de Noé. Ele não só coloca a sua família com um monte de bicho selvagem, alguns que provavelmente ele não viu. Gente, tinha cobra lá dentro, tinha serpente, acho que as mais perigosas do mundo, inclusive algumas delas habitam naquela região. Como? Ele entra com toda a sua família num lugar cheio de lixo, gigante. Não sei se ele entendia alguma coisa de navegação, porque ele não morava numa região de navegação, mas sei lá, conheceu algumas histórias. Todo barco precisa de alguma forma de condução. Ele entra, ele se fecha, porque ali não é orientado, que ele abre a porta antes da chuva, ou o teto antes da chuva, e ele fica ali com a sua família, e tempestade comendo, e chuva caindo. E não é chuva de verão, não. Pega a pior chuva que você já viu em São Paulo, multiplica e bota ela no mundo inteiro. E Noé está ali dentro com a sua família, confiando na condução de Deus. Sabe por que tem algumas coisas muito interessantes aqui? A Bíblia fala que a chuva fez com que a água subisse 7 metros acima das montanhas mais altas, cobriu todas. O monte mais alto que existe, o pico mais alto é o Everest. Então imagine 7 metros acima do Everest. Até isso nós vemos a condução de Deus, porque o barco poderia bater em qualquer uma daquelas montanhas, como aconteceu com o Titanic no iceberg. Mas até nisso o barco estava acima das montanhas, e o próprio Deus conduzindo os seus filhos na tempestade que destruiu o mundo. Esse é um Deus que vale a pena confiar. A pergunta é: você tem deixado este Deus conduzir a sua vida de olhos vendados? Porque é como Noé estava, dentro de um barco, então com tudo fechado, escuro. E mesmo também que não estivesse escuro, então você imagina que o céu está coberto de nuvens, vai ficar escuro de qualquer jeito. E ainda não se vê um palmo na frente do nariz. Quem já pegou uma chuva na estrada daquelas que você não vê sem 1 metro na frente do carro? Eu já peguei na rua. Então imagina essa cena.
Você está pronto a deixar Deus conduzir a sua vida desse jeito? Sem você enxergar um palmo na frente do seu nariz? Noé não só deixou, como foi completamente obediente a este Deus. E ele teve uma primeira recompensa: a salvação de toda a sua família. Vale a pena deixar Deus conduzir a tua vida, deixar conduzir a minha vida, meus irmãos. Este Deus que conduz um barco de mais de 45 metros, cheio de animais, e com, nas minhas contas aqui, se estiverem certas, 8 habitantes. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras, se forem 3 noras, porque eles falam as mulheres. Eles podiam ter mais de um para cada um. Ali, esta família de mais ou menos 8 pessoas, que Deus conduzindo entre as montanhas, no maior oceano que já existiu na face da terra. E ali Deus conduziu seus filhos. Se Deus conduz algo tão grandioso como esta passagem que nós lemos, você acha que Deus não é capaz de conduzir a tua vida? Você acha que Ele não pode lhe dar a melhor direção? O problema é a montanha, Ele passa por cima. Ele tira da frente. Não é à toa que Jesus declara: se você tiver fé como um grão de mostarda, você dirá: monte, levante-se daqui e se atire no mar. Foi o que Deus fez. Ele fez o contrário: mar, vai aqui e cobre esse monte. Foi bem maior, inclusive, do que uma montanha se cobrando no mar. Ele jogou o mar em cima da montanha. E até em algumas filosofias orientais, as pessoas dizem: não importa o quanto o vento bate, a montanha nunca se curva diante dela. Aprendi isso no filme da Mulan, que está dito. Mas com Deus a montanha se curva assim. Querido, não tem impossível para Deus. Você prefere deixar-se conduzir por você ou por outra pessoa, onde há impossíveis para você, onde há impossíveis para mim? Você prefere deixar que alguém que não tem impossíveis conduzir sua vida? É isso que vale a pena. E é isso que Noé aprendeu. Vamos prosseguir aqui, versículo 23. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto homens como animais grandes, animais pequenos, que se movem rente ao chão, as aves do céu, foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles que estavam na arca. As águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. E aí a gente vê o Deus da provisão. Porque nós tivemos que estudar algumas centenas de anos para aprender a estocar comida para as longas viagens espaciais que os nossos astronautas fazem. São planos de 1, 5, 10 anos que eles vão passar em estações espaciais, sem nenhum recurso científico, numa barca de madeira, uma arca de madeira. Noé foi capaz de estocar comida para sua família e para todos os animais por 150 dias, quase 6 meses. A gente não está falando de uma expedição espacial onde você aprende a desidratar a comida e guardar num saquinho desse tamanho. Nós estamos falando do princípio dos tempos, em que Deus ensina um homem a guardar as provisões. Eu não sei que provisões, ele não detalha, a própria palavra de Deus só fala mantimentos. Só que se você deixar aquele leite de saquinho fora da geladeira, de saquinho, com longa vida, ele não dura 2 dias. Se você deixar creme de leite, alguns vegetais não vão passar de uma semana. Uma das coisas maravilhosas, e na embarcação, nas grandes viagens
transcontinentais, então, da Europa para a América, uma das maiores doenças dos marinheiros, e até mesmo dos piratas que existiam na época, era o escorbuto, que era o problema da gengiva. A gengiva perdia ali sua força e os dentes caíam, a gengiva apodrecia. Os dentes ficavam soltos e caíam, exatamente quando você perdeu seu dentinho de leite, você ficou mexendo ali. Só que permanente. Isso foi descoberto ali que era a falta de vitamina C. Mas como uma viagem que quase durava 1 ano na sua travessia, barcos à vela, você guardar uma laranja. E nada disso faltou para Noé. Se você ficar muito tempo sem tomar sol, você vai perdendo a vitamina D. Então imagine 40 dias e 40 noites, e ali eles enclausurados naquela arca, com pouquíssimos ou nenhum raio de sol, e nada disso faltou para Noé. Ele não precisou de nenhum energético, complemento vitamínico ou qualquer outra coisa. Ele tinha o Deus que o conduzia e que o sustentava o tempo todo. Pastor, e se Deus faz a mesma coisa, como ele faz? Falando um pouquinho de missões, lembrando um pouquinho tanto de Burkina Faso quanto de Moçambique, nós temos irmãos ali que estão com as clínicas de nutrição e eles ensinam a você nutrir as crianças de 0 a 3 anos com os elementos que são colocados e plantados ali na terra. Moçambique tem acesso ao mar, então é mais fácil de importar algumas coisas e um clima um pouco mais agradável. Este outro país, ele fica próximo do deserto do Saara. O seu plantio é algodão, amendoim e milho. E ali Deus manda uma mulher para, com a culinária local e aquilo que eles conseguem importar, inclusive sopa de folhas, que é o molho que eles usam para a comida ali, aquilo providenciará os nutrientes necessários para que crianças de 0 a 3 anos não morram desnutridas, e daí para frente elas têm força. Passou dos 3 anos, ela nos contou que essa criança tem força para sobreviver, para viver o resto da vida. Deus continua sustentando o seu povo de Noé até hoje, de maneiras impossíveis. Como que você sustenta um país inteiro com milho, amendoim? Eu não estou falando de um país que tem dinheiro para ficar importando coisas o tempo todo. É um dos países, se eu não me engano, o terceiro país mais pobre da África. E Deus continua suprindo os seus filhos. É nesse Deus que vale a pena confiar. É nesse Deus que vale a pena deixar-se ser conduzido por Ele. E Noé colocou-se nas mãos dele, colocou sua família nas mãos dele. Deus deu a direção, ele seguiu a direção, e daí para frente, meu irmão, foi só confiança. Daí para frente foi clausurado dentro de um barco por 150 dias, com milhares de animais e com a comida que estava lá. Seguiu o plano, confiou na condução. E a palavra de Deus continua a relatar o que aconteceu. As fontes, versículo 2, do capítulo 8. As fontes e as comportas do céu se fecharam e a chuva parou. Só uma curiosidade aqui: Moisés, os antigos, entendiam que quando Deus derramava grande chuva, era como se abrissem comportas mesmo do céu e ela começava a cair. Então se tinha uma grande compreensão científica, mas sabia-se que eles entendiam que a comporta abria e passava através das outras. Continuando. As águas foram baixando pouco a pouco sobre a terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham diminuído. E no 10º dia do 7º mês, a arca pousou sobre as montanhas de Ararat. As águas continuaram a baixar, até que no 11º mês do dia apareceram no topo das montanhas. Seguindo. Passando 40 dias, Noé abriu a janela que fizera na arca
esperando que a terra tivesse aparecido. Noé soltou um corvo, mas este ficou dando voltas. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba não encontrou o lugar onde pousar os pés, porque as águas ainda cobriam a superfície da terra. Por isso, voltou para a arca Noé. Ele estendeu a mão para fora, apanhou a pomba e a trouxe de volta para dentro da arca. Noé esperou mais 7 dias e soltou novamente a pomba. Ao entardecer, quando a pomba trouxe em seu bico uma folha nova de oliveira. Noé então ficou sabendo que as águas tinham diminuído e esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba, mas desta vez ela não voltou. Aqui a gente vê a confiança que Noé tinha em Deus. Uma coisa curiosa, aqui ele traz uma região, as montanhas de Ararat. Essa região fica na Armênia. Era um grupo, uma cadeia de montanhas, mas hoje